O atacante Rildo acaba desabafando nas suas redes sociais após o gol invalidado contra o Coritiba e também querendo buscar espaço com a camisa do Goiás. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esse atleta, até quando vai o seu contrato aqui no Clube Alviverde, ele que pertence a um clube português ainda, tá bom? Da mesma forma sobre o Arlen Menezes, ex-goleiro do Goiás, diretor por vários anos, que tem um novo clube no futebol brasileiro, foi até inclusive especulado em outros clubes das séries A e B do Brasileirão, e também sobre uma excelente opção, um meio-campista que está no futebol japonês, não é barato, tá? É sim um jogador caro, só que para mim, no meu entendimento, ele seria uma boa figura por um Goiás, com um elenco um pouco mais, remodelado para o ano que vem, olhando 2025 de novo na Série B, eu penso que esse jogador poderia ser sim um nome que agregasse de uma peça mais cara, como foi, por exemplo, o Thiago Galhardo nessa temporada, só que na minha visão tem que ser um jogador mais jovem. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e pedir o seu lanche com o Chapa Louco Burger, nosso parceiro aqui do Goiás News. Lá você encontra o combo com sanduíche, batatinha frita e refrigerante por apenas R$ 37,80, com entrega própria pelo delivery e também pelo iFood. O Chapa Louco, que está localizado na Avenida 4ª Radial, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia, com entregas de domingo a quinta-feira até 1 hora da manhã, sexta e sábado até as 2 horas da madrugada. Faça o seu pedido com o Chapa Louco, o melhor lanche de Goiânia você encontra com eles. O link eu vou deixar aqui embaixo para vocês, no primeiro comentário fixado. Para você que mora aí perto da Serrinha, no Jardim América, no setor Bueno, no setor Bela Vista, em Aparecida de Goiânia, você que mora em Senador Caneiro também, você pode fazer o seu pedido através do iFood. Vou deixar todas as informações do Chapa Louco no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o atacante Rildo, hoje com 24 anos de idade, que marcou um golaço contra o Coritiba, entrou ali faltando 15 minutos mais ou menos para o final da partida, conseguiu sim aparecer em alguns momentos para o jogo, algumas faltas bestas ali de novo no meio de campo, mas no enredo geral foi sim um golaço, né? O Rildo fez tudo certo naquele lance, faz muito bem a arrancada, o corte para a perna esquerda, uma finalização impecável, era sim para ser o gol da vitória do Goiás, né? Que poderia trazer mais tranquilidade para o clube, e também, obviamente, para o próprio jogador, o Rildo, que busca se recuperar com a camisa do Goiás. E o próprio jogador postou uma mensagem nas suas redes sociais. Vou deixar aqui para vocês, né, esse print do Instagram, dos stories do Rildo. Ele comentou o seguinte, abre aspas, eu sei o quanto estou trabalhando para poder dar uma resposta positiva para esse clube e todos aqueles que fazem parte do meu dia a dia. Fico muito chateado pelo meu gol ter sido anulado pelo VAR. Um gol que com certeza deixaria a gente mais próximo do objetivo final. Sigo acreditando em Deus porque Ele honra aqueles que nele acreditam. Aí no finalzinho acabou que não consegui pegar exatamente nesse print, só que ele comentou que ainda restavam mais 10 jogos, que trataria todos esses jogos como uma verdadeira decisão, que o Goiás não jogaria a toalha em relação ao acesso. Sobre o Rildo, ele que tem contrato com o Goiás somente até dezembro, chegou por empréstimo, ele pertence ainda ao Santa Clara, esse clube português, que hoje, se eu não estiver enganado, está na 2ª divisão, vou verificar isso aqui para vocês. O contrato dele lá em Portugal vai até junho de 2027, então ele não pertence ao Goiás, só está emprestado nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Pelo que eu apurei, não existe, por exemplo, uma opção de compra ou uma renovação automática, por exemplo, em caso de acesso na temporada para o Goiás, por exemplo, no ano que vem. O Santa Clara, que até confundi, ele conseguiu sim se manter na elite do futebol português, está aí com 6 jogos nesse momento, 4 vitórias e 2 derrotas, uma campanha interessante também do clube português. O Rildo, que tem passagens também em outros clubes da Série B, jogou por exemplo pelo Bahia em 2022, estava no Juventude nessa Série A de Campeonato Brasileiro, jogador revelado pelo Grêmio, jogou bem pelo Brasil de Pelotas também em 2021 na segundona. Eu até comentei em outro vídeo aqui sobre o Rildo, eu penso que é sim um jogador interessante para o Goiás, tá? A questão dele é que começou muito mal, e geralmente quando é assim, aquela expulsão contra o Guarani, a falta que ele fez contra a Ponte Preta e gerou o gol, cara, você não consegue facilmente, dentro de um mesmo campeonato, já com o Goiás oscilante, ser uma referência, tá? É muito difícil isso acontecer.
deu uma assistência muito bonita para o Ângelo Rodrigues naquele gol contra o Novo Horizontino, lá no interior de São Paulo. Vamos ver, tá? É um cara jovem, igual eu falei, acho que para a Série B é sim um jogador interessante para a composição do elenco, tem só 24 anos, dependendo das suas atuações daqui até a reta final da Série B, quem sabe é um novo empréstimo, por exemplo, para 2025, mas tem que analisar também como estará o mental do jogador. Boa sorte para o Rildo, tomara que consiga se recuperar com a camisa do Goiás. Lembrando que para você fazer a sua aposta é com a Pix Brasil, lá você ganha R$20 de graça para começar a palpitar, o link no primeiro comentário fixado. E no valor do seu primeiro depósito, a partir de R$1 também, via Pix, sem burocracia, eu vou deixar os detalhes para vocês. Como por exemplo o próximo jogo do Goiás, contra o Santos aqui na Serrinha, você encontra em primeira mão com a Pix Brasil, a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, com todas as partidas de cada uma das rodadas, também as séries A e C do futebol brasileiro, tá lá completinha na Pix Brasil, só pegar o link e chegar lá no site. E os jogos do futebol internacional, campeonato inglês, italiano, espanhol, italiano e muito mais é com a Pix Brasil. Vou deixar todas as informações, essa mega vantagem para você conhecer a plataforma e esse bônus de boas-vindas que só a Pix Brasil oferece para vocês. O link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Vai lá fazer o seu cadastro e se divirta também, lembrando, sempre com bastante responsabilidade. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre o Warley Menezes, que foi contratado pelo Santa Cruz, né? Será o diretor de futebol do Santa para a temporada de 2025, onde o clube pernambucano retorna à Série D do Campeonato Brasileiro e tem também o Campeonato Pernambucano. Se eu não estiver enganado, tem também a Copa do Brasil para o ano que vem. O Warley, que estava sem clube após deixar o Goiás, ainda no final do ano passado, nessa função de diretor de futebol. Nesse ano, né, ele foi especulado no Atlético Paranaense, ali acho que foi mais ou menos em abril, maio, o Petraglia, né, saudoso dirigente do Furacão, gosta muito do Warley, né, até tentou contratar ele, enfim, fez ali uma análise, mas acabou que não avançou, e o Paysandu também recentemente especulou a chegada do Warley como diretor de futebol. Olha, eu não acho que o Warley seja terrível nessa função. O que eu condeno, eu vejo assim, que porque o cara foi jogador, não quer dizer que necessariamente ele tem que virar um técnico, ou um diretor de futebol, ou um agente, ou um empresário do ramo da moda, não importa, tá? Cada um vai saber exatamente aquilo que ele é capacitado para fazer. Só que como o Warley ele foi colocado ali, com aquele carinho do Ailey Pinheiro, aquilo é ruim para o próprio Warley. Por exemplo, ele poderia chegar no Goiás com uma função mais administrativa, né? Aquela transição, por exemplo, dos garotos da base, a uma integração entre a diretoria e o próprio elenco, show de bola. Agora, como diretor de futebol, gente, o cara que saiu em 2014 dos gramados, já em 2015, tendo um desafio do tamanho do Goiás em uma Série A de Campeonato Brasileiro, é para arrebentar com tudo. E tem outra coisa também, a gente tem que ser sincero, aquilo que oferecia para o Warley de contratações, a gente não vê, por exemplo, tá? O Goiás ele não fazia elencos caros. Então, obviamente, a chance de você contratar um jogador barato e dar errado, ela é muito grande, tá? Não estou aqui passando o pano pro Warley, ele fez sim um trabalho ruim, de maneira geral, no Goiás, mas ele não era exatamente o único culpado. Eu vi alguns torcedores falando, pô, então o Lucas Andrino é pior do que o Warley Menezes? Eu não acho, tá? Eu acho que o Andrino tem sim mais experiência em um futebol brasileiro, conhece mais de mercado, estudou mais tempo exatamente para isso. E nessa temporada, quando teve, entre aspas, um pouquinho mais de liberdade, você pode ver que o Andrino conseguiu fazer boas contratações. Enfim, acho que cada um tem sua característica. Boa sorte para o Warley, tá? Foi o maior jogador debaixo das traves da história do clube. Um cara que fez mais de 500 jogos, né, com a camisa do Goiás. Esteve aqui entre 1999 até 2014. Independente do que o cara fez para frente, não pode ser apagada aquela história que ele teve como jogador, tá? Isso daí ninguém pode negar. Pode deixar sua opinião, boa sorte para o Warley também, para o Santa Cruz, um dos maiores clubes, sem sombra de dúvidas, do futebol brasileiro, mas que infelizmente, por mais gestões, assim como o Goiás, acabou perdendo bastante espaço. E para finalizar o nosso vídeo, já falei sobre o Warley, sobre o Lucas Andrino. Agora, se eu fosse diretor de futebol do Goiás, pronto, agora o Guilherme virou diretor de futebol, quem que eu contrataria para o ano que vem? Olha, é difícil montar um time todo agora, mas uma peça para ser aquele referencial no meio de campo, que no meu entendimento ainda tem muita lenha para queimar, seria o Vitor Bueno. Você lembra dele? Aquele jogador aí em São Paulo, Santos, Atlético Paranaense, revelado,
nas categorias de base também do Botafogo de Ribeirão Preto. Hoje ele está no Cerezo Osaka, lá do futebol japonês, até aqui com 23 jogos, 4 gols marcados e 5 assistências. Eu gosto do Vitor Bueno, não é um craque, tá? Não é um Alex Dias ou um Paulo Baier, né? Apesar que quantos desses a gente vê aqui no futebol brasileiro, talvez meia dúzia, e olha lá nos principais clubes, né, os mais endinheirados. O Vitor Bueno também não é um jogador barato, é bom que se diga isso, tá? Não é um jogador barato. Ele foi vendido, por exemplo, nesse ano pelo Atlético Paranaense por 17 milhões de reais, tá? Foi essa quantia, 17 milhões, segundo informações do Globo Esporte. Ele tem um contrato por lá até o final de 2026. Então, como eu falei, não é uma transação simples ou algo nesse sentido, mas para mim seria assim um bom referencial técnico. Olhando a realidade, por exemplo, do Goiás para o ano que vem, que não terá dinheiro assim sobrando para dar e distribuir para todos os clubes, todos os jogadores, mas ainda assim é um clube que tem um valor mais alto do que os seus demais adversários. O Vitor Bueno, que no ano passado pelo Atlético Paranaense até que fez uma boa temporada, foram 11 gols e 9 assistências em 59 jogos. É óbvio que para a Série A do Campeonato Brasileiro o Vitor Bueno tem espaço talvez em todos os clubes, tá? Até mesmo no Palmeiras, no Botafogo, seria um reserva, por exemplo, tá? Mas, como eu falei, vai depender muito das cotações, quem que vai aparecer, quais serão os clubes interessados. No Brasileirão do ano passado foram 5 gols e 5 assistências pelo Furacão. Não era um jogador muito querido pela torcida do Atlético, né? Eu acho que até mesmo por ter essa expectativa de ser um referencial, um 10 clássico, não é essa do Vitor Bueno, mas é um jogador que consegue se movimentar muito bem ali pelo lado direito do campo e tem uma boa finalização de fora da área. Eu colocaria esses principais atributos das características, né, da carreira do Vitor Bueno. Ele que teve a melhor temporada lá em 2016 pelo Santos, marcou 13 gols e 3 assistências em 48 jogos. Pelo São Paulo também em 2019 marcou 6 gols em 29 partidas, e esta última temporada, como eu falei, em 2023 aqui no Brasil, também foi boa lá em Curitiba. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esse atleta também, e qual jogador você indicaria, olhando para o Goiás no ano que vem, tendo que fazer novamente um elenco com uma característica mais de Série B, e trazendo de preferência alguns jogadores mais jovens, tá? Aí com 25, 26, 28, 30, tá? Alguns, mas não encher de medalhão, igual fez nesse ano também, que eu penso que acabou errando o Lucas Andrino nessa escolha também. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, faça sua aposta na Pix Brasil e peça o seu lanche com o Chapa Louco. As duas informações dos parceiros aqui do canal eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos de uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!